E daqui a pouco a Jovem Pan também vai acompanhar a leitura do relatório final, o relatório que já vazou para a imprensa. O repórter Túlio Amâncio, que está no Senado, traz as últimas informações. Como é que está a movimentação por aí, Túlio? Tiago, movimento intenso aqui, como era já esperado, né, por conta dessa leitura, dessa apresentação do relatório final. E como vocês ouviram, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ele que compõe o chamado G7, né, o grupo formado por oposicionistas independentes que estão... o grupo que está à frente dessa CPI da pandemia, ele estava listando os crimes que agora a versão final do relatório do senador Renan Calheiros deve trazer, porque havia vazado a minuta, né, do relatório final, que imputava 12 crimes ao presidente Jair Bolsonaro. Essa lista agora, depois de uma reunião do G7 de ontem à noite, conta com 10 crimes. Eu vou passar alguns para vocês aqui rapidamente. Crime de epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação, crime contra a humanidade e crimes de responsabilidade. O senador Otto Alencar acabou de arredondar o número de pessoas que devem sair nessa proposta de indiciamento, 70, mas a imprensa teve acesso hoje cedinho à versão final do relatório. Serão 66 pessoas e 2 empresas citadas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, claro que a CPI da pandemia quer atribuir a maior quantidade de crimes a ele, mas também aparecem ministros. 2 crimes que seriam direcionados ao presidente Jair Bolsonaro, segundo o que o senador Renan Calheiros queria, foram tirados da lista: o de genocídio de povos indígenas e o de homicídio qualificado. Segundo o entendimento do G7, não há provas suficientes contra isso, então, pelo entendimento desse grupo, é melhor garantir já com elementos que possam incriminar o presidente Jair Bolsonaro, segundo o entendimento deles. Ontem foi feita uma reunião do G7 na casa do senador Tasso Gereissati, do PSDB da Bahia, para parar as arestas também, principalmente entre o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, e o senador Renan Calheiros, o relator, e discutir qual seria a versão final apresentada. Ainda nessa versão final, consta o nome dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Carlos, o Eduardo e o Flávio. Eles devem, segundo o relatório, responder por incitação ao crime, divulgação de fake news. As empresas que aparecem nesse relatório final são a VTC Log e a Precisa Medicamentos. Alguns nomes foram retirados da minuta, né, e passaram a não estar na versão final, como, por exemplo, Robson Santos da Silva, que é secretário especial de saúde indígena. Como o crime de genocídio contra povos indígenas foi retirado, automaticamente os senadores tiraram o nome do Robson Santos e também do pastor Silas Malafaia. Estava na minuta do Renan Calheiros e foi retirada. A leitura do relatório deve correr durante todo o dia de hoje. A previsão é que a votação aconteça na terça-feira que vem. Lembrando que há 2 relatórios paralelos, né? Um apresentado pelo senador Alessandro Vieira e outro apresentado pelo senador de oposição Marcos Rogério, mas segundo o que Omar Aziz já adiantou para a imprensa ontem, esses relatórios só serão lidos se o relatório de Renan Calheiros for lido, votado e não for aprovado, o que dificilmente pode acontecer, já que a gente sabe que a maioria dos senadores que formam a CPI da pandemia são de oposição e independentes, estariam já fechados para aprovação do relatório do senador Renan Calheiros. Volto com vocês.